Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Chegamos então ao último dia deste nosso percurso de formação a respeito da dor e do sofrimento no plano de Deus e na vida do cristão. Fizemos uma caminhada então, este já é o 8º encontro, e hoje falaremos então sobre nos tornarmos mais divinos através da dor e do sofrimento. Estamos num percurso em que já falamos dos frutos da dor e do sofrimento vivido em união com Cristo e também ao mesmo tempo fazendo a nossa parte. Gostaria de começar com a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3. Lá São Paulo diz assim: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Ou seja, tudo o que Deus fez e faz no plano da nossa vida, né, e também na sua caminhada, na sua encarnação, tudo na economia da salvação, como nós chamamos, esse conjunto de ações de Deus para nós visa, enfim, a nossa santificação. Deus deseja para nós a santificação. Mas em que consiste essa santificação? Gostaria então de recordar uma frase do próprio Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 20. Já estamos no contexto da última ceia e Jesus, no seu discurso, fala para os apóstolos: não é o servo maior que o Senhor. Ou seja, como que nós nos santificamos? Nos unindo a Jesus Cristo e tendo com Ele os mesmos sentimentos, o mesmo pensar e o mesmo agir. Não mais do que Ele, não menos do que Ele, mas como Ele. E por que isso é importante? Nossa, mas eu vou querer ser mais do que Deus? Às vezes queremos. Não diretamente, mas de forma indireta. Queremos, às vezes, viver a nossa vida de uma forma com que Cristo não viveu. E ainda assim encontrar na nossa vida, no final dela, a ressurreição. Nos esquivamos de todas as formas do Calvário. As situações, que nos levam ao Monte Calvário são aquelas situações em que nós buscamos algum desvio, algum atalho desse caminho. Mas constantemente estamos buscando o Monte da Transfiguração para ver a glória de Jesus e depois nós queremos pular do Monte da Transfiguração para o Monte da Ressurreição. Ora, Jesus nos diz: não é o servo maior que o Senhor. Não é o servo maior que o Senhor quer dizer que nós não devemos querer viver de uma forma que Jesus não viveu. Nós não devemos buscar cortar da nossa vida coisas que Cristo viveu. Nós não queremos achar que nós temos o direito de correr por vias que o próprio Jesus não percorreu. Não é o servo maior que o Senhor. Ou seja, se o Senhor viveu, o servo também deve viver. Se o Senhor percorreu o caminho, o servo deve ir pela mesma trilha. E o caminho de Cristo qual é? É um caminho de alegrias, mas também um caminho de carregar a cruz. Ele que diz: quem quer me seguir, tome a sua cruz. Ele mesmo também toma a cruz, cumpre todo o seu destino e depois ressuscita. Nós temos no caminho de Cristo, principalmente ali naquele curso final de sua vida terrena, o Monte Tabor, onde ele revela a sua glória. Logo após nós temos o Monte Calvário, onde aparentemente ele está derrotado pelo sofrimento, pelas chagas e pela morte. E logo após nós temos o Monte da Ressurreição, onde Jesus, além de ressuscitar, se ascende aos céus. Ou seja, a vida do cristão é esta dinâmica da vida de Cristo. Entre Tabor e Calvário segue a vida do homem. Ou seja, entre a revelação da glória de Deus e também passar com Ele pela sua paixão. E nós não devemos querer
desviar desse caminho. Nós não devemos querer nos esconder desse caminho, porque é o caminho que o próprio Cristo passou. E se queremos ser como Ele, nós devemos então viver como Ele viveu. Isso significa que nós não devemos buscar o caminho do Calvário, mas nós também não devemos fugir dele quando Ele se apresenta diante de nós. A configuração com Jesus Cristo é viver como Ele viveu. O servo, como assim não passará por aquilo que passou o Mestre? Vivendo o sofrimento como Cristo viveu, nós divinizamos o sofrimento e ao mesmo tempo nos deixamos ser divinizados por Ele. Quando nós temos uma grande derrota humana diante de nós, como por exemplo a perda de um ente querido, que eu acho que é a situação máxima em que nós nos encontramos ali paralisados. Ali nós não podemos fazer nada para impedir aquela morte que já está iminente ou que já aconteceu. Quando humanamente nós parecemos derrotados, se nós usamos daquela situação para vivê-la em união com Cristo, se nós enxertamos Cristo naquela derrota, naquela dor e naquele sofrimento, aquilo se torna algo divino. Aquilo que antes era derrota se torna fonte de glória. Vai dizer São João Paulo II, né? Deus faz derramar as fontes da força divina justamente no seio da fraqueza humana. Ou seja, é justamente onde nós estamos desamparados que superabundam as graças divinas para nós. Mas para isso a gente precisa colocar Deus nessa situação. Então, se vivemos um sofrimento, uma situação ruim, uma dor, e ali nós a vivemos com Cristo, nós divinizamos aquilo que aparentemente era uma situação de derrota humana. Mas ao mesmo tempo que ao enxertar Cristo naquela situação, nós divinizamos a situação, nós ao mesmo tempo nos deixamos ser divinizados por esta situação. Ou seja, aquela situação onde nós colocamos Deus passa a ser o lugar do encontro nosso com o próprio Deus. É como se, ao enxertar Deus naquela situação, nós preparássemos uma sala e deixássemos Deus sentado. E depois nós viéssemos e sentássemos nessa sala com Ele e deixasse com que Ele falasse conosco. Tornamos o sofrimento não um lugar da ausência de Deus. Tornamos o sofrimento não uma circunstância de desolação, não um atestado de fracasso. O sofrimento, ele não é uma bolha, ele não é um vazio, ele não é um buraco onde Deus se ausentou. Pelo contrário, ele é um lugar onde eu posso ali me encontrar com o Senhor e ali me tornar como Ele. Nós não nos assimilamos a Deus se não nos conformamos com Ele no sentido de estar sempre juntos. Se nós não podemos conhecer a Deus à distância, nós conhecemos a Deus à medida de que vamos o experimentando, de que vamos o buscando, de que vamos o vivendo em nossa vida. Ora, se nós precisamos estar continuamente em união com o Senhor, as circunstâncias da vida precisam ser este lugar onde o Senhor vem e onde eu posso ir para me encontrar com Ele. As minhas alegrias, as minhas conquistas, as minhas vitórias tem que ser um lugar de encontro com Deus. Caso contrário, eu vivo a minha alegria num sentido tão raso, eu vivo a minha alegria de uma forma tão fugaz, que ou eu vou ser uma pessoa que vai ter que viver constantemente de situações alegres para poder dizer que eu sou feliz, ou eu vou até mesmo usar esta alegria como fonte de tristeza para outras pessoas, como uma fonte irresponsável de viver a minha vida. Eu digo, não, eu preciso ser feliz, mesmo que à custa da tristeza de outros, mesmo que à custa da vida de outros, mesmo que a minha alegria esteja matando outras pessoas, esteja fazendo outras pessoas sofrerem, eu preciso ser feliz. Isso é uma alegria sem Deus. É uma alegria totalmente desordenada e que busca cada vez eventos maiores de alegria, porque a gente não se contenta, a gente quer sempre mais. Então, nós vamos sempre buscando experiências de alegria maior. Até que a gente vai, então, precisar, para viver situações similares, a gente vai precisar fugir deste mundo, porque ele se esgota uma hora nessas experiências de alegria que nos dá. Então a gente vai precisar de entorpecentes, a gente vai precisar de bebida, a gente vai precisar de adrenalina, porque tudo isso são coisas que vão me proporcionar cada vez essa alegria maior humana. Mas se a minha alegria ela é bem vivida, e ela é vivida com Deus, eu não preciso de nada disso.
e ao mesmo tempo eu posso ter a certeza que a minha alegria vivida com Deus, ela não vai ser fonte de tristeza para ninguém, porque Deus é sempre uma unidade. Ele nunca vai te causar alegria causando tristeza ao outro. Se certamente a sua alegria é uma alegria divina, ela também vai ser a alegria de outras pessoas que estão ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza é uma circunstância em que nós nos deparamos vez ou outra no nosso dia, e então nós não precisamos pensar assim: nossa, eu estava alegre, estava com Deus, agora veio essa tristeza, Deus saiu um pouquinho, Deus bateu o ponto, foi tirar o seu descanso, e depois Deus volta e eu volto a ser feliz. Não. O sofrimento, a tristeza, eles não são um hiato de Deus na nossa vida. Eles não são um buraco onde Deus nos lançou e ficou nos olhando lá de cima. O sofrimento, a tristeza, a dor, eles são também um lugar, se assim podemos dizer, onde também ali nós podemos, se nós quisermos, nos encontrar com Deus. Isso é divinização. Ou seja, eu faço com que todas as circunstâncias da minha vida sejam um momento de me encontrar com o Senhor. Se eu estou alegre, aquilo se torna louvor. Eu começo a agradecer a Deus por aquela alegria, por aquela conquista, por estar bem, por estar tudo normal, que a gente não agradece. A gente só agradece quando as coisas extraordinárias acontecem. Mas às vezes a gente levantou, respirou, botou o pé para fora da cama sem precisar de nenhum aparelho, a gente fez a comida, tem comida na despensa, nossa família chegou, não teve acidente, todo mundo comeu, e isso não é motivo de alegria para a gente. Por quê? Porque isso está normal, isso é o trivial, né? Mas até isso deve ser causa de louvor. Então, se eu vivo tudo isso em louvor, eu tornei os eventos bons da minha vida um momento de encontro com o Senhor. Ao mesmo tempo, os momentos tristes. Eu vou vivendo aquilo ali, e quando aquilo começa a me pesar, quando eu estou acompanhando aquelas circunstâncias e eu estou vendo que aquilo perdura por tempo, e eu vou transformando aquilo tanto em louvor, porque Deus está me sustentando, mas além do louvor também em súplica, pedindo a Deus que me sustente diante daquilo, eu também divinizei aquela situação. Eu tornei não só a alegria, mas também a dor um fato de encontro com Deus. E assim, todo o meu dia foi um dia vivido na presença de Deus. Todo o meu dia foi divinizado. Eu me encontrei com Deus em todas as circunstâncias. Eu tive, ao longo de todo o meu dia, os mesmos sentimentos de Cristo, que são os de louvor, os de prece, os de adoração. Eu tive, ao longo de todos os meus dias, o meu pensar com Cristo e o meu pensar para Cristo. As minhas ações, já que o meu pensamento está sempre unido a Deus, as minhas ações foram sempre a tradução desta união com Cristo que eu vivo em todas as circunstâncias. E aí vem algo também de especial. Eu já não encontro mais no meu dia desculpas para não fazer o bem. Porque enquanto a gente está bem, a gente até se motiva a fazer 1000 coisas. Mas quando a gente está mal, a gente encontra justificativa para não fazer o bem às outras pessoas. A gente diz assim: não, hoje eu não estou bem, eu estou passando por um período difícil, então a minha pastoral que se vire lá por um tempo, porque eu não posso ir. Hoje eu não vou à missa, não estou com vontade, não estou muito bem disposto. Aquela pessoa está precisando de mim, mas eu estou precisando ficar um pouco sozinho. A gente se justifica, não mal. Mas se quando nós estamos mal, se quando nós estamos sofrendo, nós também estamos vivendo aquilo em união com Cristo, nós também somos frutuosos no sofrimento. Nós também conseguimos dar frutos, mesmo em tempos de escassez. Por quê? Porque a nossa fecundidade não está ligada à circunstância. Ou seja, eu não sou fecundo porque eu estou feliz, eu não sou fecundo porque eu estou triste. Eu sou fecundo porque eu estou com Cristo, triste ou feliz. A seiva que me garante frutos não são as circunstâncias. Eu não sou esse barco abandonado ao sabor dos ventos. Há alguém no leme do meu barco e é Cristo. Portanto, se eu vivo todas as minhas circunstâncias, todos os meus momentos com os sentimentos de Cristo, unido a Ele, louvando, pedindo, adorando, agradecendo, logo, em todas as circunstâncias também, eu tenho condições de traduzir a minha vida em serviço para os outros. Falava na formação anterior que eu não posso me dar se antes eu não me possuir. Ou seja, eu não posso ser esta pessoa que tem atos divinos sem antes eu ter posse de mim. E eu ter posse de mim faz também com que eu coloque na minha vida e em todas as circunstâncias Deus. Faz com que eu decida que Deus esteja nos piores momentos, naqueles momentos onde eu vejo mais escuridão,
onde eu me encontro em meio a coisas que, humanamente falando, era impossível prosseguir. Claro, humanamente mas eu não estou só humanamente seguindo. Eu também estou seguindo com o auxílio da graça de Deus. E por isso, onde humanamente as coisas não podem acontecer, divinamente eu posso fazer. Ou seja, humanamente é impossível dar um sorriso no meio de um grande sofrimento. Mas como Deus está comigo, eu escolho sorrir mesmo aqui. Humanamente falando, é impossível levantar da cama com uma depressão. Nós temos as justificativas, falta hormônio, o corpo não trabalha bem. Humanamente falando, com depressão eu não levanto. Porém, além do humano, eu tenho o auxílio da graça de Deus. E por isso, eu com o esforço e com essa ajuda, eu vou botar os meus pés para fora da cama e eu não vou me entregar ao sabor dos meus próprios sentimentos e das minhas próprias sensações. Eu vou me vencer. Por quê? Porque Deus está comigo. E assim eu divinizei aquela dor. Assim, o ato de levantar da cama, que é um ato comum para todo mundo, para mim se transforma em um ato de ressurreição. Eu saio do túmulo. Assim, perder o ônibus, eu sempre dou esse exemplo, né? Aconteceu muito comigo. Você perder o ônibus para o trabalho, depois chegar lá, e aí você chegou e ao invés de começar a reclamar com todo mundo, você faz aquele esforço, você até está com raiva, mas você faz aquele esforço para tentar com que as pessoas não sintam a mesma raiva que você, mas para que elas tenham um dia bom. Isso é algo, olhando assim de fora, comum, ninguém nem sabe o que você passou, mas por dentro você sabe que aquilo é algo divino, porque você está se vencendo, você está colocando Deus dentro daquela raiva e logo você está transformando dor em amor. Ser mais divino é colocar todo o ser humano à disposição de Deus, enxertar Deus em tudo aquilo que é humano que você vive, porque Deus não é alheio a nada de humano que você vive. É colocar tudo na presença de Deus, viver tudo isso na presença de Deus e traduzir isso em ação aos outros. Porque uma vez que você se possui, agora sim você pode se dar. E aí você vai poder se dar em todas as circunstâncias. Você vai poder se dar quando você está bem ou quando você está mal. Quando você está alegre ou quando você está triste. Quando as coisas estão acontecendo bem ou quando o sofrimento bate à sua porta. Porque você é fecundo em todo o tempo. A seiva que corre em você é uma seiva divina. E por isso você consegue, para além daquilo que é humano, dar aos outros sempre o que é divino. Dar aos outros sempre o melhor de você. É assim que nós seguimos. Eu falava uma vez aqui nessa formação que as pessoas que sorriem e nós encontramos na igreja, elas não são pessoas que não têm problemas. Muito pelo contrário, elas são pessoas que resolveram não se entregar aos problemas. E nisso há um pouco de divinização. Essas pessoas que estão sempre ali, que a gente diz, gente, essa pessoa não falta um dia. Nossa, essa pessoa está sempre sorrindo. Gente, essa pessoa está sempre disponível. Nossa, sempre que eu procuro, essa pessoa está bem. Não é que ela não tem problema. Ela colocou Deus no problema. E assim, apesar do problema, ela conseguiu te dar não o amargor do problema, mas ela conseguiu te dar Deus. Ela por dentro está sangrando, mas ela conseguiu sanar a sua ferida. Ela pode estar em trevas, mas ela conseguiu te lançar a luz. Sabe por quê? Porque a luz que ela dava não vinha dela mesma, vinha de Cristo. Que embora o instrumento, ou seja, a própria pessoa, estava fragilizado, a luz que emanava dela continuava com toda a sua força, porque vem dos céus, porque vem de Deus. Santa Teresa de Calcutá, ela nos diz, num escrito, numa das cartas que ela mandou para as irmãs, depois se transformou em livro, ela diz assim: acontece com frequência que aqueles que passam o tempo dando luz aos outros, permaneçam eles próprios na escuridão. Ela falava dela mesma. Alguém que viveu um tempo longo de uma escuridão, né, que assim ela denominava aquele período de tristeza, aquele período difícil que ela viveu durante tantos anos. E ela dizia que então era grande escuridão. E ela dizia para as irmãs, sem que as irmãs soubessem que era com ela, que as irmãs só vieram a saber depois que ela morreu. Às vezes aquele que dá a luz para os outros, ele mesmo está na escuridão. Parece injusto, né? Mas olhemos isso sobre outra ótica. Se nós, às vezes, estamos na escuridão do problema, não é justo que a gente puxe outras pessoas para as trevas junto de nós. Nós queremos, pelo contrário, que as pessoas não entrem nas trevas em que nós estamos. E como que a gente faz isso? Emanando um foco de luz.
Uma luz que muitas vezes não vai iluminar nós, mas que vai nos confortar porque vai iluminar os outros. Às vezes é necessário que passemos por um tempo de escuridão, porque se não for assim a gente não se conhece, a gente não evolui, a gente não progride, a gente não amadurece. Só que o fato de eu estar na escuridão não me torna estéril aos outros. Eu posso permanecer triste fazendo os outros felizes. E ao ver os outros felizes, a minha tristeza vai se atenuando, até que eu seja alegre com os outros. A gente pensa numa via contrária. Eu fico feliz para depois deixar o outro feliz e eu ser feliz com ele. Isso é uma ilusão, né? Eu me torno bom para depois ir na igreja. Eu nunca vou ser bom sem Deus. Ou eu vou como eu estou para me tornar bom com Deus, porque se eu for esperar eu ser bom para depois procurar Deus, eu não vou ser bom nunca, porque eu não tenho como ser bom longe dele. A mesma coisa é isso. Eu vou melhorar, vou resolver os meus problemas, para depois eu ajudar as pessoas a resolverem os seus. Isso nunca vai acontecer, porque está sempre surgindo um problema ou outro. Eu preciso, apesar dos meus problemas, ajudar os outros. E ao ver os outros aliviados dos seus problemas, eu vou sentir que os meus também vão se atenuando. Eu posso não sorrir por causa própria, mas eu vou conseguir sorrir porque eu consegui fazer outra pessoa sorrir. E esse é o sorriso que tem mais sabor. Porque às vezes a gente ri por causa própria, mas ri por tanta coisa fugaz. Agora, o sorriso que a gente dá porque vê o outro feliz é um sorriso profundo. É um sorriso que nem mesmo as nossas tristezas podem apagar. Quando nós estamos tristes, mas vemos que a nossa vida fez diferença na vida de outras pessoas. Quando a gente está se sentindo um caco, um lixo, a gente diz assim, hoje eu não estou servindo para nada. E de repente você vê que você fez a diferença na vida de alguém, que talvez alguma coisa do passado, né, fez a diferença, ou que no momento você conseguiu fazer uma coisa simples para você, que para você nem tem tanta diferença, mas que alegrou a vida de uma outra pessoa, você consegue dar um sorriso, porque você diz assim, eu fiz a vida de alguém valer a pena. Além dela não entrar no buraco que eu estou, eu consegui fazer ela mais feliz onde ela está, e portanto eu também me tornei mais feliz. A depressão, a angústia e o desespero tomam conta de nós nesse tempo, porque nós só somos capazes de sorrir por causa própria. A gente perdeu a capacidade de sorrir com a alegria dos outros. A gente perdeu a capacidade de se comover com as emoções dos outros. Se na formação anterior eu falava muito de nos tornarmos mais humanos e, portanto, dessa busca de nos conhecer a nós mesmos, hoje, nessa formação de nos tornar mais divinos, eu falo mais do outro. Porque nós não nos conhecemos a nós mesmos para nos colocarmos como troféus de sabedoria, troféus de virtude. Nossa, eu me conheci, olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que sabe falar bem, eu sou uma pessoa que faz isso. Não é para isso que nós devemos nos tornar mais humanos. Nós devemos reconhecermos a nós mesmos com tudo aquilo de bom que a gente tem e também com as nossas mazelas, mas não é para virar um troféu, mas é para estar a serviço do outro. Se nos tornar mais humanos está em nos conhecermos, nos tornar mais divinos está em dar-nos para os outros. Nós precisamos criar essa capacidade novamente de ter a alegria dos outros em nós e de fazer dos outros a nossa alegria. Se nós tivermos essa capacidade, nós muito pouco choraremos. Porque quando na nossa vida não tiver motivo para sorrir, nós vamos sorrir com a alegria do outro. E quando depois voltar o nosso motivo de sorrir por causa própria, nós vamos ter a alegria em dobro, porque nós vamos continuar sorrindo por nós e pelos outros. Vejamos, um grande exemplo disso, eu acho muito bonito, é aqui no nosso seminário. No nosso seminário, a gente vê que quando tem uma ordenação, embora alguém está muito longe ainda dela, mas você vê assim que todo mundo fica alegre. Parece que está todo mundo se ordenando, embora é só um que está lá na frente. Mas é bonito porque a gente consegue ver que os irmãos conseguem fazer do outro a sua própria alegria. Como diz São Paulo, quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Mas se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ou seja, a gente consegue fazer do outro a nossa própria alegria.
Muitas vezes vivemos desolados, vivemos um período longo de sofrimento com ausência de sorriso, porque a gente não consegue se abrir também à alegria do outro. Ou eu sou feliz com a minha própria vida alegre, ou então eu não sorrio. Que grande tristeza. Se soubermos fazer dos outros a nossa própria alegria, podemos ter a certeza que em meio às piores dores, nós sempre vamos ter motivo para sorrir. Contudo, nós precisamos entender que, embora fazendo dos outros a nossa alegria e vivendo a nossa alegria de uma forma mais divina, enxertando Deus nela, nós não chegaremos nessa vida, eu não quero fazer essa ilusão, nós não chegaremos nessa vida a um ponto em que o sofrimento então não vai doer mais. Às vezes a gente tem essa pretensão, então eu descobri o caminho para não sofrer. Eu vou ficar alegre com a alegria do outro, e quando não tiver muita coisa do outro, mas tiver só a minha própria tristeza, eu começo a pensar em Deus, e aí então eu vou chegar a um ponto de evolução em que eu não vou sofrer mais. O sofrimento permanece o sofrimento. A dor permanece doendo. Nós não podemos ter essa pretensão de que vamos caminhar com Deus e vai chegar um ponto em que eu vou me tornar uma pessoa impermeável, nada me atinge, ou que eu vou me tornar uma pessoa tão evoluída a ponto de que o sofrimento não vai ser sofrimento para mim. Eu sofri uma mutação, uma evolução que o sofrimento não vai me fazer sofrer. Não é isso. A questão é que eu não vou viver o sofrimento da mesma forma como talvez a grande maioria vive, de uma forma desolada. Eu vou viver o sofrimento acompanhado, eu tenho a certeza da companhia de Deus. Eu vou viver o sofrimento colocando Deus naquele sofrimento, ou seja, buscando extrair daquele mal um bem maior, e ao mesmo tempo eu vou viver o meu sofrimento dando frutos e aberto aos frutos dos outros na minha vida. Preciso entender que a dor vai continuar doendo, mas que ela não vai mais me atingir como ela me atingia antes. Pessoas que viveram muitos anos em união com Deus, ainda assim, depois de um longo tempo, ainda brigavam com Deus de vez em quando. E entendam esse brigar com Deus que eu estou falando. Às vezes a gente está passando pelo problema e a gente fica brigando com a gente mesmo. Não, eu não aguento mais. Não, eu vou desistir. Não, não sei mais o que eu vou fazer. Gente, como que eu saio da... Você está conversando com você mesmo. Ao invés de transformar tudo aquilo em oração a Deus. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, o que eu vou fazer? Ao invés de falar com você mesmo, fala também um pouco com Deus. Fale consigo. Mas também transforme isso em oração. Reclamar com Deus é também oração. Às vezes a gente acha que a oração é aquela coisinha bonitinha que a gente tem que quase que entortar o pescoço, juntar as mãos, parar num lugar de silêncio, e ali a gente fica falando, Senhor, eu te agradeço. Deus está vendo que não é nada daquilo, você está fervilhando por dentro de ódio, mas você está falando, Senhor, muito obrigado. Tá? Deus não quer a sua falsidade. Oração é verdade, é a sua verdade também. Se você não está bem, falar com Deus, Senhor, eu não estou bem, hoje eu não estou, ou só precisa me ajudar, eu quero colocar o Senhor nessa situação, mas eu não estou conseguindo, eu só estou conseguindo murmurar. Isso também é oração. Reclamar com Deus também é rezar. E isso acontece não só com as pessoas que começaram a caminhar agora. Todos nós, num momento ou outro, socamos o travesseiro de noite e perguntamos ao Senhor, Senhor, não estou entendendo, mas o importante é falar com Ele. E não somente com nós mesmos. Porque se falamos com Ele, a reclamação se torna oração. E nenhuma oração deixa de ser respondida. Talvez não respondida da forma que a gente deseja, né? Caindo do céu a solução, mas respondida com conforto. Quantas vezes a gente vai deitar para dormir e de noite a gente não consegue dormir porque o problema está fervilhando na nossa cabeça e a gente começa a reclamar com Deus, Senhor, isso não passa. E depois você dorme no meio da reclamação. E de manhã você acorda renovado. Parece que o problema continua ali, mas você já acordou com uma disposição diferente. Essa foi a resposta de Deus à sua oração. Vejamos só o que Bento XVI diz na Deus Caritas Est, Deus é caridade. Ele diz assim, muitas vezes não nos é concedido saber o motivo pelo qual Deus retém o seu braço, em vez de intervir. Aliás, Ele não nos impede sequer de gritar como Jesus na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Antes, a verdade é de que até mesmo o nosso clamor constitui, na boca de Jesus na cruz,
o modo extremo e mais profundo de afirmar a nossa fé no seu poder soberano. Na realidade, os cristãos continuam a crer, não obstante as incompreensões e confusões do mundo circunstante, na bondade de Deus e no seu amor pelos homens. Apesar de estarem imersos, como os outros seres humanos, na complexidade dramática das vicissitudes da história, eles permanecem inabaláveis na certeza de que Deus é Pai e nos ama, ainda que o seu silêncio seja incompreensível para nós. Que coisa bonita, né? O cristão, ele não está numa bolha, já falava disso antes. Ele vive nesse mundo como todo mundo. E às vezes ele também não entende por que Deus não age. Ou seja, o cristão, às vezes você está caminhando há muito tempo com Deus e agora surgiu um problema, você diz assim, gente, parece que eu comecei a caminhar com Deus ontem, porque eu ainda estou naquelas mesmas coisas, Senhor, por quê? Mas Deus não nos impede de perguntar a Ele por quê. Quando Jesus na cruz grita, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está assumindo a sensação de todos os homens de incompreensão diante do silêncio de Deus. Quando ele grita, meu Deus, por que me abandonaste? Ele insere esse nosso grito no céu. Ele assume essa nossa sensação de estar no meio de uma dor sem entender. E ao assumir, ele grita, ou seja, ele joga para Deus e insere em Deus a dor humana. Insere no Pai a nossa própria dor. Deus não nos impede de perguntar a Ele, meu Deus, por que me abandonaste? Agora, Deus se entristece quando, depois do meu Deus, por que me abandonaste, a gente não dá um passo adiante, não diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às vezes a gente reclama com Deus, mas não dá esse passo além de, depois de reclamar, falar assim, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua. Senhor, eu me entrego nas suas mãos. Às vezes a gente até fala, meu Deus, por que me abandonar, mas fica na reclamação pela reclamação. Deus não se entristece se a gente reclama com Ele, se a gente briga com Ele na oração. Mas a gente precisa dar um passo adiante. A gente precisa, depois dessa discussão com Deus, nos entregar nas mãos dele, sabendo que ele sabe muito mais que nós, que a sua ciência vai muito além da nossa, que as suas razões não cabem dentro da nossa cabeça. Vai dizer Santo Agostinho, se você compreendesse Deus, ou ele não seria Deus, ou você seria Deus. Se você compreendesse tudo que Deus faz, ou ele seria homem, ou você seria Deus igual a Deus. Se você não entende Deus, bom, porque Deus ele continua sendo Deus e você continua sendo criatura. Agora, nós não conseguimos entender, porém o cristão é aquele que, para além de entender ou não entender, o cristão é aquele que, para além de passar por situações ruins ou não, continua crendo que Deus é Pai e que nos ama. E que o seu silêncio, mesmo incompreensível para nós, não nos tira a sua bondade. Deus continua sendo Deus, quando fala ou quando se cala. Deus continua sendo Deus, quando nos dá as suas consolações ou quando por vezes a retém. Deus continua sendo Deus quando cumula as nossas vidas de bênção, mas também quando nos deixa passar por alguns sofrimentos. Se nós buscamos o Deus das consolações, mesmo em meio às desolações a gente permanece fiel. Mas se a gente só busca as consolações de Deus, quando as consolações de Deus param de vir, a gente vai embora. Nosso problema é esse. Não buscamos muitas vezes o Deus das consolações, mas as consolações de Deus. O sofrimento, eu gostaria de repetir, ele não é um vazio de Deus, ele não é um recuar de Deus. O sofrimento, pelo contrário, é o lugar onde nós podemos nos encontrar pessoalmente com Ele. É o olhar face a face, porque no sofrimento nós vemos Deus que também sofreu por nós. No sofrimento nós aurimos de Deus os seus recursos de salvação, as suas graças, a sua força, a sua persistência. Em Cristo também no sofrimento nós olhamos o seu exemplo. Cristo é aquele que caiu 3 vezes, mas se levantou as 3 vezes até chegar ao Calvário. Às vezes o nosso sofrimento nos impõe a primeira queda e a gente já define que nós não vamos conseguir chegar lá. Não importa quantas quedas nós sofremos ao longo da vida carregando a cruz. Se Cristo é o nosso sirineu, se Cristo nos ajuda, se Cristo nos dá essa força de dentro, nós podemos, independente da quantidade de vezes que a gente venha a cair, a gente pode chegar lá. Se nos abrimos a que as suas forças atuem em nós, a nossa fraqueza nunca vai estar desamparada. O sofrimento não é essa força
que surge para nos destruir. Ele, na verdade, é esse sacode da vida para nos alertar que às vezes nós estamos vivendo de uma forma superficial demais. E para nos alertar também de que nós temos um Deus que está conosco, não só quando as coisas estão boas, mas também quando as coisas apertam, quando a dor mais nos incomoda, quando as situações são extremas. É muito fácil estarmos rodeados de amigos, com a nossa casa cheia, quando nós estamos dando banquetes, quando nós estamos tendo promoções, quando nós estamos tendo muito dinheiro, quando inauguramos aquela casa nova, quando nós estamos com sucesso, quando a nossa imagem está boa diante dos outros. Difícil é manter a casa cheia quando as coisas vão mal. Deus, ao estar conosco no sofrimento, mostra que Ele é o amigo. Ele não é um amigo, Ele é o amigo. Porque, primeiro, Ele não só está com a gente nas situações boas, nos dando, mas também está nos dando força nas situações ruins. E outra, Ele não é aquele que nos acompanha do lado, mas é aquele que nos acompanha de dentro, nos comunicando uma graça eficaz para vencer o que nos pesa. Ele não é aquele que bate no nosso ombro e diz assim, vai passar, com aquelas palavras genéricas que a gente está cansado de ouvir, vai passar, espera um pouco, tem fé, não, Deus vai vir acabar com isso, não, deixa de ser bobo, segue a vida. Essas frases genéricas, Deus não é aquele que fala isso. Deus é aquele que entende pessoalmente a nossa dor. E por nos entender, Ele nos comunica uma força eficaz para viver tudo isso. Mas nós podemos então pensar assim, nossa, isso é exigente demais. O que você está falando é até muito bonito, mas não é realizável. O que comprova tudo isso que eu estou dizendo e o que comprova que tudo isso é possível, primeiro é a palavra da igreja, a palavra de Jesus. Então a igreja não nos mente. Mas o que valida tudo isso que eu estou falando, já que nós estamos concluindo esse tempo de formação, é a vida dos santos. Não é a minha vida, não são os meus estudos, não é talvez uma pessoa muito importante que você conhece e diz, nossa, ele vive tudo isso que você está falando, é verdade. Não. É a vida dos santos. Os santos são a prova de que o sofrimento não nos destrói, mas de que pode nos aproximar a Deus. Os santos são a prova de que um sofrimento bem vivido pode transformar uma humanidade fraca, débil, numa humanidade forte e decidida. Os santos são a prova de que o sofrimento não nos barra, mas que, pelo contrário, nos impulsiona ao mundo de uma forma mais profunda. São João Paulo II nos diz assim, no decorrer dos séculos e das gerações, tem-se comprovado que no sofrimento se esconde uma força particular que nos aproxima, interiormente o homem de Cristo. O fruto de semelhante conversão não é apenas o fato de que o homem descobre o sentido salvífico do sofrimento, mas sobretudo que no sofrimento ele se torna um homem totalmente novo. Encontra como que uma maneira nova de avaliar toda a sua própria vida e vocação. Cristo, de fato, não responde diretamente e não responde de modo abstrato a perguntas sobre o sofrimento humano. O homem percebe a sua resposta salvífica à medida de que vai se tornando ele próprio participante dos sofrimentos de Cristo. Essas são as palavras finais que eu gostaria de deixar para vocês. Meus irmãos, é possível não sucumbir ao sofrimento. Tudo isso que nós falamos ao longo dessas 8 semanas não são balela, né? Não são frases bonitas para confortar o coração, para acalentar a cabeça. Tudo isso é realidade. Tudo isso pode ser vivido na vida dos santos. Ah, mas então são os santos. Sim, mas quando eu me esforço em tornar toda a minha vida unida a Cristo, falei isso no início, quando eu me esforço com que as minhas alegrias e as minhas tristezas sejam vividas com Jesus, quando eu me esforço em mesmo nas tristezas, eu me esforço em dar aquilo que eu tenho de bom, ou seja, Jesus, para as outras pessoas, quando eu me esforço a estar aberto, a me alegrar com quem está alegre, a me entristecer com quem está triste, eu também estou me santificando. O desejo de Deus a vosso respeito é isso, a vossa santificação. E a vossa santificação é a união a Ele.
Se você se torna uma pessoa unida a Jesus Cristo, se você tem os mesmos sentimentos que Ele, o mesmo pensar, o mesmo agir, se a sua vida está toda envolvida com Jesus Cristo, nada mais você é do que uma pessoa que está a caminho da santidade. Portanto, você, como os santos, também pode se tornar uma pessoa que vence o sofrimento, uma pessoa que transforma dor em amor, uma pessoa que transforma circunstâncias impossíveis na realização do impossível de Deus nesse mundo. Portanto, é possível. Olhemos os santos, também nos aproximemos dele, peçamos a intercessão deles para nós, para que nos ajude com seus auxílios, pela graça de Deus, a também vencermos as nossas dores. Isso eu gostaria de deixar como uma conclusão. É possível, os santos nos mostram isso. E uma outra conclusão que eu queria deixar. Precisamos de 8 semanas para falar de uma coisa que parece rápida, né? O sofrimento. A gente quer aquela resposta assim. Vocês veem que em 8 semanas nós falamos e poderíamos ainda falar muitas outras coisas. Contudo, eu termino com essa frase de São João Paulo II. Cristo de fato não responde diretamente e nem responde de modo abstrato esta pergunta sobre o sofrimento humano. O homem percebe a resposta salvífica à medida de que ele mesmo vai se tornando participante dos sofrimentos de Cristo. Você quer a resposta de Jesus do porquê você está sofrendo? Comece a associar o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus. E à medida de que você for caminhando com ele, você vai entender a resposta. Porque você vai entender que a resposta é ele mesmo que caminha com você. Quando o sofrimento bater na sua porta, para de ficar gastando seu tempo. Por quê? Começa a associar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Começa a ter as atitudes positivas que nós falamos no 4º encontro. Comece a fazer sua parte, comece a mudar, comece a amadurecer, comece a enxertar Deus naquela situação. Faça o que está ao seu alcance. Reze, confie, entregue, procure viver como Jesus viveu. Procure ter os mesmos sentimentos que Ele, procure agir como Ele. Procure dar coisas boas às pessoas, ainda que você esteja no meio de uma situação ruim. E, caminhando, você vai descobrir o sentido do seu sofrimento. Eu não posso deixar de encerrar esse momento de formação e reflexão sem entregar os meus agradecimentos. Primeiramente ao Padre Dilson, que me abriu esse espaço, né, e me pediu que eu sucedesse o Padre Heitor nessa formação semanal que a paróquia tem proporcionado a todos. Também ao Padre Heitor, que contribui diretamente com a minha formação, também é meu professor, né, e me auxilia bastante, tanto com as suas aulas, mas também com o exemplo de sua vida, com o seu testemunho. Gostaria também de fazer um agradecimento a 2 seminaristas, ao Pablo e ao Ricardo. Quando pensava nessa formação, pensava num lugar um pouco mais simples e até mesmo num vídeo sem edição. Quando apresentei a proposta a eles imediatamente se dispuseram a organizar o cenário, a fazer um vídeo numa qualidade bem superior ao que eu esperava, com edição, com imagens. Fizeram do meu projeto o projeto deles. Viram outras vezes o vídeo, comentaram, incentivaram, e a isso eu sou muito grato, né? Se o trabalho pôde chegar com grande qualidade a vocês, embora nós temos um cachorro que late aqui, né? Uma moto que sempre passa no momento da formação, embora algum erro de português que possa acontecer pelo nervosismo, porque eu prefiro falar para 300 pessoas do que para uma câmera, mas tudo isso foi, né, a oportunidade que essas pessoas que estiveram junto comigo me deram. E por fim eu quero agradecer a você, que me acompanhou durante esse tempo, claro, não acompanhando a mim, mas ouvindo as palavras da igreja e buscando assimilá-las na sua vida. Eu certamente terei muita felicidade em ver que essas palavras não foram simplesmente um tempo gasto ou um intelectualismo que de alguma forma só nos responde pela mente aquilo que é dor e sofrimento. Mas ficaria muito feliz se soubesse, se visse na vida de vocês uma contribuição com aquilo que a igreja diz para tornar a sua vida melhor e a vida das pessoas que estão junto de você. É assim que a vida se transforma. A gente ajuda um, esse um ajuda mais um, e assim nós vamos transformando o mundo.
quero terminar com uma frase de Madre Teresa. Ela diz assim: eu devo ser capaz de dar só Jesus ao mundo. As pessoas estão famintas de Deus. Que encontro terrível teríamos com o próximo se apenas lhes dessemos a nós mesmos. Então espero que, para além das reflexões que são minhas, que vêm da minha monografia também, né, do aprofundamento dos autores que eu procurei, mas que além de tudo eu possa ter dado Jesus Cristo. Isso foi a diferença. Espero essa ter sido a diferença. Se esse encontro que nós tivemos semanal, ao longo dessas 8 semanas, foi um encontro só comigo, certamente ele não valeu a pena. Mas se foi um instrumento para ser o seu encontro com Jesus Cristo, certamente tudo isso fez sentido. Por tudo isso, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.